E aí, pessoal, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Estamos iniciando aí mais um ano letivo, certo? Sou professor de redação, bom? Nessas primeiras aulas, a gente vai fazer uma revisãozinha, né, breve, rápida, de alguns assuntos que nós estudamos no ano passado, tá bom? Assuntos que são importantes da série anterior. Então, nós estamos agora no 9º ano, então nós vamos revisar alguns conteúdos que caíram no 8º. Um deles é a crônica, são os textos narrativos, o conto, a crônica, o romance, certo? São gêneros narrativos. Então, vamos começar aqui por essa tipologia narrativa. Primeiramente, vamos entender o que é um texto narrativo. Ora, se é um texto narrativo, significa dizer que é uma história que envolve personagens, tá bom? Esses personagens, eles realizam ações. Existe também uma sucessão de fatos, ou seja, de acontecimentos, e esses acontecimentos, eles estão situados aonde? No tempo e no espaço. Quando a gente fala também de texto narrativo, existe o texto narrativo em prosa e em verso. Professor, qual a diferença? Então vamos lá, ó, prosa. Prosa, galera, quando eu estou falando de prosa, eu estou falando de um texto que ele é escrito em parágrafos, certo? Ele é organizado em parágrafos e ele segue os limites do papel suporte. Professor, não entendi essa parte final. Como assim? Segue os limites do papel suporte. Significa, galera, que quando você vai começar a escrever a redação, você, claro, vai deixar o espaçozinho ali, né, do parágrafo e você vai escrever até o final da linha, certo? Beleza? Aí na linha de baixo você vai escrever do início até o final da linha. Ou seja, ele vai seguir os limites do papel suporte, ou seja, a divisória ali das linhas do seu caderno, tá bom? Enquanto o verso tem uma maior liberdade de composição. Professor, não entendi. Porque, galera, quando a gente está falando em verso, por exemplo, se for uma poesia no caso, vocês sabem que às vezes as poesias, as poesias elas são centralizadas. Elas podem ser também recuada à direita, à esquerda. Professor, não estou entendendo. Como assim? Significa, galera, que a poesia não vai do início até o final da linha. Tá bom? Que a poesia ali, ela fica centralizada no meio da folha. Tá bom? Então, por isso que tem uma maior liberdade de composição. O que é um texto narrativo? Um texto narrativo conta uma história que pode falar de acontecimentos que são reais ou imaginários, no caso a ficção, né? Quais são os elementos da narrativa? Ora, nós temos o narrador, o personagem, a ação, o tempo, o espaço. Então, são as características fundamentais para que um texto ele seja narrativo. Vamos ver aqui, ó, por partes. O enredo é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. O enredo pode ser organizado de diversas formas. Observe a seguir a organização mais comum. Então vamos lá, o enredo. Nós temos primeiro a situação inicial. Ou seja, no primeiro parágrafo você vai já apresentar quem são os personagens, o espaço, que é o local onde a história acontece, né? Pode ser uma escola, pode ser uma fazenda, tá bom? Pode ser outro planeta, certo? Ou seja, é o espaço em que a história acontece, tá bom? Isso vai ser apresentado logo inicialmente na sua redação, no seu texto. Em seguida, você tem que estabelecer um conflito, ou seja, o que é esse conflito? Surge aí uma situação, tá bom? E essa situação ela tem que ser resolvida, que ela quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Como assim? Tava tudo bem, tava tudo normal, até que aconteceu algo, certo? Onde o personagem ele vai meio que se ver obrigado a entrar em uma grande aventura, tá bom? É um exemplo. Desenvolvimento. Busca de solução do conflito, certo? Isso aí vai acontecer no segundo, no terceiro parágrafo, onde ele vai tentar resolver o conflito, onde vão ter as ações. Clímax, momento de maior tensão na narrativa, o ponto de maior tensão na narrativa. Professor, o que seria esse clímax? Ora, quando você está lendo um livro, assistindo uma série,
assistindo um filme, quando tá perto do final, não vai ficando mais emocionante, né? Isso aí a gente chama de clímax, tá bom? É porque tá perto do final, beleza? E o desfecho, lógico, é a solução do conflito, é o final da história. A ação, que no caso é o tempo e o espaço. Então vamos lá. Quando falamos em localizar a ação no espaço, significa que queremos saber onde ela se passa, em que locais as personagens se movem. Exatamente, o espaço pode ser desde em uma pequena cidade, no interior do Ceará, certo? Beleza? Esse espaço também pode ser, eu posso especificar exatamente onde é o lugar, em uma cidade chamada tal lugar, beleza? Ou então simplesmente pode falar assim, em uma região no interior do estado, também poderia falar desse modo, tá bom? O fato é o espaço onde a história vai acontecer, tá bom? E também tem um tempo em que ela ocorre. Ó, a localização da ação no tempo corresponde à pergunta quando, ou seja, quando a história aconteceu, né? Ou seja, as épocas ou os momentos que a história se passa, tá bom? Então, o tempo e o espaço são fundamental. Toda história aconteceu em um determinado tempo e em um determinado lugar. Ainda falando sobre o espaço, é o lugar em que a narrativa ocorre, tá bom? Aqui a gente tem a imagem aqui, né, de uma casa na fazenda, né, tem um lago, umas árvores, né, então já dá a entender assim um cenário de zona rural nesse caso aqui, né, ó. A construção do espaço contribui para elaborar as personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e toda organizada, o leitor imagina certas características para essa personagem, com certeza. Diferentes das que suporia para alguém que sempre viveu num deserto, por exemplo. Exatamente, a gente já imagina as vestimentas dessa pessoa. Se é uma pessoa que vive no deserto, né? Tipo, que vive ali em uma região próxima ao deserto, tal, você já vai imaginar um sol, camelos, as pessoas usando aquelas roupas para se proteger do sol, né? Cobrindo o rosto. Você já vai imaginar várias situações, muita areia, né? Então depende da situação. Já se é uma pessoa que mora em uma região muito fria, que neva, né? Você já vai imaginar outras situações, né? As pessoas andando de trenó, puxado por lobos, né? Já vai imaginar outras situações, tá bom? O tempo da história, tempo em uma narrativa, pode ser definido como a duração da ação. Pode ser cronológico ou psicológico. Professor, como assim? Então vamos lá, ó. Quando eu falo de cronológico, eu estou dizendo que os fatos eles são apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos, né? Por exemplo, sei lá, Beatriz acordou, né? Escovou os dentes, tomou banho, tomou seu café da manhã, ó, tá acontecendo na ordem cronológica os acontecimentos. Já o tempo psicológico é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, né, marcada pelo relógio, por exemplo, tá bom? Pois ele é medido agora pelas emoções, certo? E não pelo relógio, não pelo calendário, tá bom? Então essa é a diferença. Narrador. Tudo na narrativa depende do narrador. Isto é, a voz que conta a história. O ponto principal de uma narrativa é o seu ponto de vista, ou seja, a perspectiva, o modo de contar e de organizar o que é contado. Tá bom? Então, o narrador ele pode contar a história participando dela ou ele simplesmente pode ficar de fora da história, não é isso? Desse modo, o narrador funciona como um mediador entre a história narrada e o leitor que está ouvindo, né? O espectador que está recebendo aquela história, que está ouvindo aquela história. Basicamente, existem 3 tipos de ponto de vista, ou 3 tipos de foco narrativo, como vocês queiram falar, tá bom? Sempre que vocês ouvirem o termo foco narrativo, é o ponto de vista da história, tá bom? E isso é determinado pelo tipo de narrador. Tipos de narradores. Primeiro nós temos o narrador personagem. Ele conta a história que ele mesmo participa, né? Ele é o narrador e personagem ao mesmo tempo. E lógico que ele conta a história em primeira pessoa, né? Porque ele está vivenciando. Então, ó, seria um exemplo assim, ó. Quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi ao meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado.
Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi Marcos da 8ª série se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo o Marcos, aí em seguida a história continua. Mas percebam que a história aqui é narrada em primeira pessoa, porque ele está vivendo os fatos e ele está contando o que aconteceu com ele próprio. Narrador observador. Esse narrador ele é neutro, tá bom? Significa que ele conta uma história como alguém que só observa o que está acontecendo. Ele transmite para o leitor apenas os fatos que consegue observar, tá bom? E conta a história em terceira pessoa. Vamos ver aqui um trecho, ó. Um exemplo. Aos 14 anos, Miguel, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes incursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, no vento e no voo dos pássaros. Então aí é um trecho, o texto do Júlio Verne, tá bom? Um texto de uma história do Júlio Verne. Percebam que aqui o narrador ele não está participando da história. Ele conta de fora, ele observa de fora o que acontece, tá bom? Narrador intruso significa que esse narrador ele é onisciente, ou seja, ele não participa da história, mas ele faz muitas intervenções. Por exemplo, ele faz comentários, ele dá opiniões, certo? Acerca dos personagens. E o foco narrativo, né, reforçando a terceira pessoa, tá bom? Por exemplo, ó, Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos do seu filho, Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar, sugeriu o alpinismo. Foi a vez de os pais tremerem, mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Então aqui é um exemplo de narrador onisciente. Lembrando que esse narrador, ele conhece o interior dos personagens, ele sabe quando o personagem está com raiva, tá triste, tá feliz. Ou seja, ele conhece também o interior dos personagens, o que eles pensam, tá bom? É como se ele fosse um deus ali. Ainda falando sobre o personagem, né? É um ser... Sim, a gente está falando sobre o narrador, agora sobre o personagem, viu? É um ser criado para um texto narrativo, pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, por exemplo, uma fábula, né? Sentimento ou um objeto personificado, né? Que tem características de seres humanos. A gente vê muito isso nas fábulas, né? Numa narrativa pode haver personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e personagens secundários. Ao criar personagens, devem se desenvolver características físicas e psicológicas para elas. É preciso mostrar ao leitor como se andam, como falam, como pensam, como se sentem. Alguns gêneros permitem descrições mais trabalhadas. Quando isso não é possível, descrever o espaço e uma característica da personagem já dá uma boa ideia de como ela é. Então, por isso que é fundamental na narrativa de vocês a descrição. Descrever o espaço, descrever os personagens, é muito importante isso. O enredo, reforçando, tá bom? Vamos lá. Enredo a gente já tinha visto, agora a gente já está na revisão, viu, galera? Já é a revisãozinha para finalizar a nossa aula. Enredo é o conjunto de fatos que estão ligados entre si, tá bom? Que vão fundamentar a ação de um texto narrativo. O enredo ele pode ser organizado de muitas formas. Vamos ver aqui algumas. Situação inicial. Já falei para vocês no início da aula. É o personagem e o espaço que vai ser apresentado. Isso normalmente no primeiro parágrafo. O conflito. Ou seja, está tudo bem, mas ocorre ali alguma situação que vai quebrar ali a estabilidade. O personagem vai se envolver em vários acontecimentos. Desenvolvimento. Vai ser a busca para solucionar esse problema. O clímax. O momento de maior tensão na narrativa já é próximo ao final.
O desfecho é a solução do problema. Conto versus crônica, para vocês não confundirem. Um conto, ele tem um único conflito, tá bom? É uma narrativa curta, tá bom? É um gênero literário também, certo? Poucos personagens. A crônica já é um gênero mais híbrido, porque pode misturar literatura com jornalismo. Professor, jornalismo? Sim, galera, por exemplo, ó, Ceará e Fortaleza se enfrentaram no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Até então pode parecer um texto jornalístico, né? Mas aqui é uma mistura de crônica, vai contar o que aconteceu no dia a dia, no cotidiano, com a notícia jornalística, que é a reportagem do jogo. Então, o Ceará começou melhor no jogo, atacando o seu oponente, que soube se defender muito bem. Logo em seguida, né, aplicou um contragolpe, abrindo assim o placar, beleza. É um modelo aqui de crônica, tá bom? Existem vários modelos de crônicas. É uma linguagem simples, muito próxima do leitor, como essa aqui que eu estou falando do jogo, né? Retrata eventos e fatos do dia a dia, como por exemplo um jogo de futebol, uma viagem, tá bom? Uma aula que você teve. É comum a crônica usar também humor e ironia. Fica também para vocês, para quem tiver curiosidade, para pesquisar um pouco mais, lá no vlog do escritor com Henri Bugalho, tá bom? Tem no YouTube, vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar contos, mini-contos, microcontos desse escritor, tá bom? No YouTube também tem, viu? Ele narrando, né, contando, tá bom? A indicação que eu deixo para vocês é Na Corda Bamba. Eu não posso colocar aqui o vídeo, porque se eu colocar o YouTube vai derrubar o vídeo, né, por conta dos direitos autorais e tal, e não pode, tá bom? Mas fica como atividade para vocês, certo? Vocês pesquisarem no YouTube Na Corda Bamba, por Henri Bugalho, tá bom? E ouvir esse conto, tá bom? Que é um texto narrativo. Só que lá no caso ele é narrado, né? E aí, para quem quiser depois também pesquisar na internet, quem quiser comprar o livro físico, né? Tá aí, ó, conto que integra o personagem e outras fábulas filosóficas, tá bom? Mas o que eu queria mesmo que vocês lessem era só esse Na Corda Bamba, tá bom? Então vamos lá agora para a nossa redação na prática, bom? Vamos lá. Aqui nós temos um texto, um conto, um texto narrativo, certo? Vamos ver aqui a estrutura em si. Percebam que primeiro vai ser apresentado tempo e espaço, certo? Depois vai acontecer um conflito, tá bom? Depois o clímax e em seguida o desfecho. Então vamos lá. Bezerro sem mãe, de Raquel de Queiroz. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca, toda satisfeita com seu bezerro, mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secado ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas, no 4º dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então aí tem a estrutura, vocês podem pausar o vídeo, tá bom? Para olhar, ó, dividir bem direitinho para vocês a apresentação, a complicação, né? O enredo com desenvolvimento, tá bom? O enredo é toda a história, viu, galera? O clímax e o desfecho. Deixei bem dividido para vocês, mas podem pausar e olhar com calma. E agora a gente chega aqui no momento da alusão histórica, certo? Porque quando a gente fala em texto narrativo, em conto, é muito importante também a gente estudar o Edgar Allan Poe. Então vamos lá. Ele foi um autor, poeta, editor e crítico literário dos Estados Unidos, integrante do movimento romântico no país dele,
Ele é muito conhecido por histórias que envolvem o mistério e o macabro. Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é geralmente considerado o inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero de ficção científica. E, inclusive, né, existem contos dele que acabaram inspirando filmes, como, por exemplo, o filme O Corvo, para quem tiver curiosidade depois de assistir. Aí nós temos apenas uma gravura da Edgar Allan Poe. A gente vai ficando por aqui, a nossa aula está finalizando. Então, beleza, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.